Durante muito tempo na história da humanidade, se propagou apenas uma história, ou apenas um lado da história. Eu e você crescemos em um mundo em que quem contava a história era o vencedor. E por coincidência, esse vencedor era o herói e o vilão era o perdedor. Porém, ao longo do tempo, grupos minoritários e demonizados por essa lógica começaram a reivindicar os seus direitos. Seu direito de contar uma história, seu direito de contar o seu lado. E aí, nesse momento, o mundo se dividiu em dois. Nós sabemos bem que quem mandava nesse mundo era o homem branco cisgênero. Daí em diante, a coisa rolou mais ou menos assim. Há o homem branco que entendeu que para se manter na estrutura, para se manter no ápice, no alto dessa pirâmide social, era preciso fazer falsas concessões. Eles descobriram que era preciso fingir que há algum tipo de modificação social intensa entre perder totalmente o poder e ver ruir a ideia de que existe uma pirâmide. Eles preferiram acabar com a ideia de que tem a pirâmide, mas manter a pirâmide intacta. Há também quem se feriu muito com a ideia de se perder o poder de contar histórias. E aí que entra o fascismo. O fascismo foi esse movimento. O movimento que não compreende e não respeitará a ideia de que existe a possibilidade de haver um outro lado da história. Para o fascismo, para esse grupo específico de pessoas que estão na pirâmide, não é preciso apenas se manter a pirâmide. É preciso que as bases estruturais da pirâmide e que as pessoas que estão tanto na base como no topo saibam bem aonde elas devem estar. No final das contas, os dois grupos continuarão lucrando. Vou tentar trazer isso para os nossos dias de hoje para ver se você entende um pouco. Você provavelmente já viu alguém dizendo que, sei lá, a Disney tem ideologia de gênero. Sabe aquele filme nerd que você gosta e aí colocaram um personagem negro? E aí um grupo específico de pessoas começa a falar que está começando a lacração. E mesmo que essas pessoas sejam minorias sociais apontando essa tal lacração, quero apontar uma coisa para você que você talvez não tenha notado. Independente de quem está reclamando ou de quem está aplaudindo esse momento, o lucro do homem que está no topo continuará garantido. Se eles fizerem essa tal lacração, e se isso for verdade, o lucro continuará garantido. E se de alguma forma eles tentarem fazer algum tipo real de contagem de outra perspectiva da história, o lucro continuará garantido. Pois então, esse conflito que foi inventado entre o liberalismo e o fascismo, na verdade, são faces diferentes da mesma moeda. No final do dia, um lucrará do outro. E em tempos de crise, obviamente, o que fará mais sentido é esse mundo em que as pessoas que estavam no topo da pirâmide irão ter essa opção de reivindicar novamente serem os donos da história. Mas não para por aí. As pessoas que se parecem fisicamente com os caras que estão no topo dessa pirâmide também irão reivindicar esses lugares. Pois então, o homem que é branco, que é hétero, que é cisgênero, a mulher que é branca, que é hétero, que é cisgênero, nesse caso tem alguns parênteses, né? As mulheres sofrem opressão, mas você entendeu onde eu quero chegar. Em alguns momentos específicos irão se identificar com o topo. Pois então, os dois socialmente podem estar muito próximos. O branco e o preto podem estar muito próximos, mas a identificação do branco com o passado, e principalmente um passado colonial, trará a ideia de tempos de glória. O branco pobre talvez não se identifique com o preto que é pobre como ele. Sabe aquela frase, o sonho do oprimido é ser o opressor? A real é que quando a sua estética, o seu exterior é mais próximo desse opressor, a coisa fica mais fácil ainda. Então, para combater o fascismo, eu e você precisamos finalmente deixar nu uma das facetas do liberalismo, que é o fascismo. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo melhor explicando o que é o fascismo e o que é o liberalismo. Mas eu espero que tenha ficado claro. Nós precisamos finalmente falar sobre isso. E nós precisamos destruir essa pirâmide. Enquanto houver pirâmide, eu e você não poderemos de verdade contar as nossas histórias. Enfim, é isso. Tchauzinho.